Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem específica e super interessante do Brasil. Como toda uma categoria profissional, a do serviço social, está se organizando para redesenhar sua atuação na luta contra o racismo. E não estamos falando de ações pontuais, não. É uma mudança que vai da raiz, lá da formação na faculdade, até o dia a dia do trabalho. Vamos entender como isso funciona. A grande pergunta que norteia tudo o que vamos ver aqui é essa. Pensa bem, como é que uma estrutura gigante, com milhares de profissionais espalhados pelo país, consegue se mover em conjunto para um objetivo tão complexo e tão urgente? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Bom, para começar a entender essa virada de chave, a gente precisa olhar para o ponto de partida, né, que foi a definição de uma nova missão coletiva para toda a categoria. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o movimento não surgiu do nada. Já existia uma pressão social muito forte, um acúmulo de debates e de avanços dos movimentos antirracistas. Aí, em 2020, teve um encontro que foi um marco. Neles, profissionais de serviço social decidiram formalizar um novo rumo. E a missão central que saiu de lá foi essa: conectar a teoria marxista, que já é uma base da profissão, com a prática antirracista. O foco? Mudança estrutural. Ok, mas uma missão precisa de um plano, certo? Por isso, foram traçados 4 objetivos bem claros. Primeiro, fazer a ponte entre a teoria e a ação. Segundo, se aproximar de quem está na linha de frente, os movimentos antirracistas. Terceiro, mudar as regras do jogo, tanto nas universidades quanto nos conselhos da profissão. E por último, mostrar o trabalho que os órgãos reguladores como o Cefes e o CRES já estão fazendo nessa direção. Com a missão e os objetivos definidos, o passo seguinte foi aprofundar a base teórica. Afinal, como o racismo é entendido dentro dessa nova proposta? Qual é a lente de análise? E aqui está um ponto fundamental. Para essa abordagem, o racismo não é só uma questão de preconceito, de uma atitude individual errada. Não. Ele é visto como uma peça-chave na engrenagem do sistema capitalista. Uma ferramenta que serve, historicamente, para criar e para manter a desigualdade social e econômica. A lógica por trás disso é a seguinte: a questão racial é usada para definir quem vai ser mais ou menos explorado dentro do sistema de produção. Por isso, a luta de classes e a luta antirracista não são coisas separadas, elas caminham juntas, são interdependentes. As instituições, querendo ou não, acabam reforçando essa lógica com suas políticas. Então a conclusão é que a estratégia para combater isso tem que ser combinada, atacando as duas frentes ao mesmo tempo. Outro conceito muito importante aqui é o de branquitude. E olha, não se trata de um ataque pessoal a pessoas brancas, mas sim da análise de uma posição de poder estrutural. A branquitude é entendida como padrão da sociedade, aquilo que é visto como normal. Isso acaba fazendo com que os privilégios de pessoas brancas pareçam naturais e não fruto de uma estrutura, ao mesmo tempo que invisibiliza a violência contra outros grupos. A ideia é justamente questionar essa normalidade. Essa frase resume um princípio essencial de toda essa iniciativa. O conhecimento não está só na academia, nos livros. Os movimentos sociais, com a experiência real da luta, produzem o saber prático, um repertório de estratégias de resistência que é extremamente valioso. Eles ensinam o que funciona, o que não funciona, na vida real. Certo, já passamos pela missão e pela teoria, mas como é que isso tudo sai do papel e vira ação de verdade? Especialmente na hora de formar os novos profissionais. Vamos ver como isso se materializa na prática. Esse quadro aqui mostra o tamanho da mudança na educação. Antes, a abordagem era meio neutra, o que, na prática, acabava ignorando as desigualdades raciais. Agora, o currículo passa a ter disciplinas que discutem abertamente racismo e branquitude. O conhecimento que era muito focado em autores europeus, agora a valoriza e inclui pensadores e pensadoras negras. E a metodologia, que era muito teórica de cima para baixo, agora busca métodos participativos, que valorizam o que a própria comunidade tem a ensinar. E o que os estudantes veem em sala de aula? Coisas bem concretas. Aulas que analisam criticamente políticas como as cotas, por exemplo, módulos inteiros sobre a história da escravidão e, principalmente, da resistência negra. Eles fazem simulações de atendimentos pensando no recorte racial. Até a supervisão de estágio ganha um olhar antirracista. E os projetos de extensão buscam documentar as formas de resistência que já existem nas comunidades. Só que essa transformação não podia ficar só dentro da universidade, né? Para dar certo, ela precisa ir para a rua, para a prática profissional e para as parcerias com a comunidade. É aqui que entra a ação dos conselhos que regulamentam a profissão, o federal e os regionais. E eles estão bem ativos.
lançando campanhas públicas, publicando guias de conduta antirracista para os profissionais, criando espaços de debate e até financiando pesquisas para entender melhor como o racismo afeta a própria categoria. É um movimento organizado, de dentro para fora. A ideia central aqui é a de coprodução de conhecimento. Ou seja, não é a academia chegando com a solução pronta, nem os movimentos agindo sozinhos. A proposta é que eles construam saberes e estratégias juntos, numa tropa real. E isso já está acontecendo de várias formas. A gente vê projetos de extensão de universidades com organizações de mulheres negras, por exemplo, vê estudantes fazendo estágio em centros comunitários que são referência para a população negra, pesquisas que são feitas não sobre as comunidades, mas com elas, para avaliar o impacto real das políticas públicas, é a teoria sendo testada e enriquecida pela prática. Claro que uma transformação desse tamanho não acontece sem resistência e sem obstáculos. Então, para a gente fechar, é importante ter uma visão equilibrada do futuro, olhando para os desafios, mas também para os caminhos que estão sendo construídos para superá-los. De um lado, os desafios são bem conhecidos. A resistência de setores mais conservadores, a falta de verba e de preparo de muitos docentes e a dificuldade histórica que a academia tem de valorizar o conhecimento produzido por pessoas negras. Mas, do outro lado, os caminhos também estão sendo traçados. Investir ainda mais na formação, garantir a presença de mais professores e pesquisadores negros e fortalecer cada vez mais essas redes entre a universidade e os movimentos. E se esse movimento todo se consolidar? O impacto a longo prazo pode ser gigante. Um serviço social muito mais preparado para lidar com a desigualdade racial. Políticas públicas mais inteligentes e justas. Um campo de conhecimento novo e potente se fortalecendo. E talvez o mais importante, a consolidação de práticas que finalmente valorizam o protagonismo e a liderança negra na construção de soluções. E a gente termina com essa provocação. A mudança dentro de uma instituição tão importante, de uma profissão inteira, é sem dúvida um passo muito poderoso. Fica a questão para a gente pensar. Como é que essa transformação interna pode ecoar e ajudar a impulsionar mudanças na sociedade como um todo?